em memória de Frei Tito de Alencar, Dom Helder Câmara e tantos irmãos e irmãs que tombaram vítimas da ditadura. Políticos democratas, sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas da nossa igreja. Em homenagem aos queridíssimos Frei Beto, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Aloysio Loscheider e Dom Pedro Casadáuliga. Todos estes que fizeram ecoar: tortura nunca mais, ditadura nunca mais. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Um certo dia, o céu do Brasil amanheceu fechado. Uma cor destoante contaminou o meio ambiente. Um poder inconstitucional se autoproclamou de forma ilegítima e arbitrária. Começou então no solo do Brasil uma longa noite de terror que durou 21 anos. 21 anos de flagelo. Eu sou de uma geração que nasceu em tempos desta longa noite de terror. E como para muitos de minha geração, os fantasmas da fome, da violência, do medo, da tortura física e psicológica estiveram rondando minha casa. Os fantasmas deste período histórico sombrio não saíram da ficção, nem foram obras do acaso. O poder de que se revestiram foi fruto de um processo histórico mal resolvido, mal elaborado e mal conduzido. Um sistema sociopolítico e econômico do qual o povo sempre foi refém. Uma falsa democracia que nunca rimou com liberdade, justiça social e direitos sociais. Ou seja, uma história desumana, gestada e executada pela minoria capitalista dominante. Felizmente, eu não consto na lista dos desaparecidos, nem soldado entre aqueles que caíram, resistindo e lutando contra esse processo infame, castrador dos direitos políticos e sociais. Mas muitos de minha geração constam desta lista, e seus parentes e amigos, saudosamente, celebram a memória de suas vidas ceifadas na cidade e no campo da resistência. Tudo se apresentava obscuro. O contexto político era segregador e prevalecia a força, a arrogância e o cinismo de um regime cujos objetivos não eram os revelados. E eu via os de minha geração se debaterem e, de forma corajosa, assumirem os riscos da luta contra a violência oficial. Resistir era arriscar acordar do pesadelo ou dormir para sempre. Passividade era não vida, ambulante, perambulante, alienada. E muitos da minha geração viviam sob o signo do vazio. Os fantasmas daquela noite sombria promoviam o alheamento, a dispersão, e o reflexo disso era a fuga dos ideais. O ostracismo forçado ceifou de muitos os ideais. A matéria-prima das ideias era constantemente censurada e proibida. Os fantasmas oficiais detestavam a boa criação e se rejubilavam com a mediocridade de sua própria autoria ou dos seus acéfalos, porque isto contribuía para gerar uma legião de nanicos de consciência. No tempo em que as pessoas eram conduzidas e obrigadas a dançarem conforme a música, havia razão para a revolta. Resistir significava não perder a dignidade, manter aberta a janela da esperança, continuar a viver. Minha geração não queria dançar a música fúnebre de um contexto de morte, de uma realidade autoritária, mas era obrigada a dançar e via todo mundo dançando. Eu vi a minha geração condicionada, induzida, domesticada, subtraída em seus direitos, desvirtuada em seus conceitos e valores. Eu vi a minha geração sendo tratada não como gente, mas como animalzinho de estimação, domesticada para servir aos interesses daqueles que a golpearam. Eu vi a minha geração não como sujeito da história, mas sujeitada a uma condição de vida que a diminuía, em vez de a elevar. Eu vi a minha geração em cima de uma chapa quente,
dançando a música que não queria. Era a tortura psicológica, levando toda uma geração a gostar do que não devia e a servir interesses escusos. Eu vi a minha geração sendo arrastada para entrar na onda, mesmo sem estar preparada para pegar um sol. Tudo era muito duvidoso, tudo era muito confuso. O contexto histórico não respondia aos anseios da minha geração, só gerava revolta e inconformismo diante dos contrastes da fome e dos banquetes, da pobreza crescente e do milagre econômico, do abandono e miséria, dos privilégios e mordomias. E um grupo valoroso da minha geração, no exílio e na clandestinidade, tinha que gritar para dentro de si, suportar a saudade e disciplinar a revolta incontida. Enquanto isso, a maioria da minha geração estava sendo usada, manipulada, sutilmente acoleirada. Era doloroso aceitar a face oficial exposta nos meios de comunicação, o ufanismo hipócrita promovido pela mesma oficialidade que na calada da noite patrocinava o massacre do país. Mas eis que em meio a todo este marasmo histórico surge uma fresta de luz na janela da história. A passividade já dava lugar ao inconformismo em muitos da minha geração. Do inconformismo nasceram muitos encontros, dos encontros a luta, e a luta fez crescer a resistência. O povo já não aceitava mais comer calado o pão que o diabo amassou, e a voz do povo se fez ecoar mundo afora. Um certo dia, esta longa noite de terror se fez manhã. Uma luz de liberdade clareou a nossa história, uma luz tênue, quase penumbra, a volta dos direitos políticos, a anistia, as eleições diretas, o fim de um período histórico ditatorial e o recomeço do chamado Estado de Direito. E a minha geração pôde festejar a conquista de ter resistido. Mas, passadas mais de 2 décadas do fim desse pesadelo, minha geração está a constatar que a ditadura não acabou. O que acabou de fato foi o regime militar, posto que exauriu-se em sua própria violência e mediocridade. A ditadura do capital, esta sim, foi e continua a ser a mãe de todos os regimes fascistas impostos à humanidade. Minha geração precisa voltar à luta, pois o sistema capitalista, em sua atual fase neoliberal, apesar do estado de exaustão em que se encontra, é um dragão carcomido a soltar o fogo da destruição em todos os continentes, globalizando a violência e a miséria. Amigo e amiga ouvintes, para romper com a sanha cruel da ditadura do capital, só um estado de consciência determinante de todos os povos dessa nossa América Latina, celeiro de lutas e portal da liberdade.